Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, boa noite para os ouvintes, para quem nos assiste, Viva a Voz começando, tudo bem, vamos juntas. Boa noite, Vera. Vera que quase não chegou aqui, viu, Carol? Porque tá chovendo em São Paulo, semáforos desligados, aquele caos de final de dia. Quer dizer, chegou, né? Chegou em cima da hora, chegou. Cheguei, não, até que o atraso foi pouco perto do que se anunciava. Parecia que ia ser pior do que foi, mas impressionante. Basta cair um pouquinho de água e os semáforos já param na cidade de São Paulo. Estamos esperando essa chuva chegar aqui, viu? Agora nada. Então, queria convidar vocês, convidar o nosso ouvinte para participar do Viva Voz de hoje. Pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o 999119981. Se você tiver dúvidas sobre qualquer um dos temas que a gente trouxer aqui. A gente vai para Brasília porque a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, fez a primeira reunião oficial, tomou posse ontem, né? Fez a primeira reunião oficial hoje em Brasília. E a Isa Staciarini tem mais informações ao vivo, tem detalhes ao vivo. Boa noite para você, Isa. Débora, também muito boa noite a você, a Carol e a Vera e também aos ouvintes. Pois é, Gleisi Hoffmann dando início aí nos trabalhos com foco principalmente na agenda econômica. Ela reuniu a base do governo hoje em um almoço aqui no Palácio do Planalto e destacou algumas prioridades, como, por exemplo, aprovar o orçamento que ainda não passou no Congresso, pelo menos até o dia 24 de março. E o Palácio do Planalto prevê ainda enviar 2 projetos até o fim deste mês. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e também o texto do novo consignado. Agora, em relação ao orçamento, ainda há algumas pontas soltas, isso porque hoje o relator, o senador Ângelo Coronel, iria ler o parecer na comissão mista de orçamento, mas o governo ainda quer incluir os gastos dos programas, por exemplo, o Pé de Meia, Vale Gás, além dos restos a pagar das emendas. Por isso, o Palácio do Planalto ficou de enviar um ofício ao Congresso até sexta-feira, isso porque o prazo para alteração acabou no fim do ano passado, portanto, essas mudanças só podem começar a valer a partir deste documento que o governo agora precisa encaminhar ao Congresso. O senador Ângelo Coronel, que é o relator, disse que deve apresentar o parecer até domingo para que o projeto, o texto do orçamento, seja aprovado na Comissão Mista de Orçamento, na CMO, na próxima terça-feira, dia 18 de março, e a expectativa é levar para o plenário do Congresso no dia seguinte, dia 19 de março. Eu volto com vocês. Obrigada, Isa, por essas informações. Isa dando aí um panorama geral da situação em Brasília, a volta dos trabalhos. A gente anunciou que essa semana tem uma semana bem cheia. E para falar justamente sobre esses primeiros desafios de Gleisi Hoffmann à frente da coordenação política do governo, quais vão ser as diretrizes desse início, se vem mais reforma ministerial por aí, formação das comissões, votação do orçamento, está na linha com a gente o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. Boa noite, senador. Obrigada por mais uma vez atender a CBN, falar com a gente aqui no Viva Voz. A primeira vez, acho que a senhora entra com a gente este ano. Boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite a todos que estão aí no estúdio. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores da CBN. Agora é uma mulherada aqui, viu, senador? Você está perdido. Faltou meu time aqui me dizer quem estava no estúdio, como eu não estou conseguindo ver. Agora sim, boa noite, Carol Débora, Moran, Mariana, Vera. Débora. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Senador, queria ouvir o senhor dessa largada da ministra Gleisi, quais são as prioridades e se existe razão para um certo temor que existe de que o governo vá dar uma guinada à esquerda, se é essa a intenção do presidente Lula com a mudança que ele fez na coordenação política.
Vera, o governo continua sendo um governo de frente ampla. Não há nenhuma mudança na concepção do governo, no signo que levou o presidente Lula à eleição em outubro de 2022. O signo da eleição do presidente Lula foi reunir novamente os brasileiros e reconstruir, depois da devastação de todas as áreas econômica, social, política que ocorreu no governo anterior. Então, a mesma concepção de governo de frente ampla que inaugurou este governo em 2023 é a concepção que inicia. As mudanças que ocorreram foram de quadros da confiança direta do presidente, não da cota de qualquer um dos partidos que apoiam o governo. Na Secretaria de Relações Institucionais, anteriormente, era o ministro Padilha, agora a ministra Gleisi. Os dois são do mesmo partido porque desfrutam da confiança direta do presidente. E eu considero que é natural que os cargos de governo que estão no Palácio do Planalto, os ministros do Palácio do Planalto, sejam, por serem mais próximos do presidente, sejam, obviamente, da cota particular e pessoal do presidente. A mesma coisa, desde o início do governo, era em relação ao Ministério da Saúde. Então, não há nenhuma mudança de viés do governo. O governo continua sendo um governo de frente ampla, vocacionado a unir novamente os brasileiros e a reconstruir o país. O nosso maior desafio é a votação do orçamento. E desde ontem eu estou, junto com a ministra Gleisi, dando os passos para isso. Ainda ontem, nós tivemos uma primeira reunião com a ministra Gleisi. Hoje, nós tivemos uma reunião de líderes na Comissão Mista de Orçamento. Amanhã pela manhã, eu, a ministra Gleisi, vamos reunir com o presidente Davi Alcolumbre. Já tem uma primeira sessão do Congresso prevista para ocorrer nessa quinta-feira, para fazer a adequação da resolução 001 de 2006, que é a resolução do Congresso, que trata sobre orçamento, para adequar, inclusive, o orçamento público, para adequar, inclusive, as emendas parlamentares às exigências do Supremo Tribunal Federal, exigências essas que estão na Constituição, de rastreabilidade e de transparência. Sim. E na outra semana, nossa expectativa é que nós votemos a Lei Geral do Orçamento. Então, Senador, essa é a nossa o primeiro desafio, e eu creio que ele está sendo muito bem encaminhado nessas primeiras horas da gestão da ministra Gleisi. Senador, o discurso é de frente ampla, mas essa primeira reunião foi só com parlamentares da base, só com parlamentares de esquerda. Por quê? A reunião na CMO, não. A reunião da ministra. A reunião de ontem, perdão. Isso. Não, é porque ontem foi a reunião com os líderes de governo. A primeira reunião de ontem foi a reunião com os 3 líderes do governo. Comigo, com o líder Jacques Wagner e com o líder Guimarães. Essa é uma reunião que existe periodicamente. É uma reunião que existia toda segunda-feira com o ministro Padilha. O que fizemos na segunda-feira só foi dar sequência, para poder brifar, inclusive, a ministra Gleisi de todos os desafios que nós tínhamos no âmbito da Câmara dos Deputados, e quem pode fazer isso é o líder do governo na Câmara, o deputado Guimarães, o Senado, com o líder Jacques Wagner, e das votações e do Congresso. Então, a primeira reunião foi a reunião de briefing dos líderes de governo com a ministra Gleisi. O conjunto de conversas e encontros que a ministra Gleisi vai fazer, já inauguraremos amanhã com o primeiro encontro com o senador Davi. E isso sempre destacando que o senador Davi, presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado e o presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, já tiveram também uma conversa prévia, uma conversa anterior com a ministra. E a própria presença dos 2 presidentes das casas na cerimônia de hoje é também uma demonstração da boa vontade do Congresso em colaborar com o governo. Senador, quando se começou a falar em reforma ministerial, havia expectativa de ampliação do espaço dos partidos do Centrão, mas isso não aconteceu até agora. E existe uma pressão de parte dos parlamentares do Centrão, inclusive por uma debandada, por exemplo, do PP. O senhor acredita que pode haver uma debandada como essa? E qual seria o impacto para o trabalho da liderança de governo no Congresso, caso isso aconteça? Bom, primeiro, eu não acredito em nenhum tipo de afastamento, não há razão para tal. Tivemos um início à pretensa reforma ministerial. Primeiro, vamos assim, numa questão preliminar. Ministro é cargo do governo, é cargo do presidente da República. Eventuais mudanças, tem sempre o tempo do presidente da República para realizá-las. Pelo método adotado pelo presidente, ele preferiu fazer primeiro os ajustes nas pessoas, na equipe de governo, que são mais próximas e da cota pessoal do presidente da República. Eventuais ajustes no restante do governo,
O presidente vai medir esse tempo e, obviamente, que os partidos que não se sentirem confortáveis no governo, ou os partidos que acharem a necessidade de tomar outro rumo, vão conversar com o presidente da República, vão reivindicar isso ao presidente da República e o governo também toma sua decisão. Eu não vejo razão nenhuma para qualquer afastamento de partido político que hoje está na base de apoio ao governo. Eu não vejo razão para se afastar e, mais que isso, eu não vejo e não há interesse do governo de dissolver a base parlamentar de apoio que está aqui. Então, não tendo razão, não tendo interesse em dissolução, tendo à disposição sempre do governo, por seus diferentes interlocutores e sempre conversar, então não acredito que nós vamos ter nenhum esvaziamento da base de apoio ao governo. Senador, a gente viu no fim de semana uma entrevista que chamou bastante atenção no jornal o Globo, do seu conterrâneo, ex-adversário, hoje talvez aliado, José Sarney, em que ele fala uma série de coisas e diz que muitas vezes é preciso saber o momento de parar na alta e que talvez não fosse o caso do presidente Lula ser candidato à reeleição. Muita gente leu essa entrevista como um sinal de que mesmo aliados mais próximos, como o MDB, podem estar hesitando e titubeando em relação ao apoio ao presidente. Qual é a sua leitura dessa entrevista e dessa possibilidade de o presidente não disputar a reeleição? Vera, eu saúdo um outro trecho da entrevista, em que o presidente José Sarney manifestou apoio ao presidente Lula e disse que se o presidente Lula, sendo candidato à reeleição, lógico, apoiaria. Eu acho que tem dois aspectos aqui a ser colocado. O MDB vai estar conosco no palanque para a reeleição do presidente Lula em 2026. Posso segurar isso e todas as razões levam a isso. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, não há alternativa fora Lula. Sem Lula, não é o campo de esquerda, não é o campo democrático ou o campo progressista. Sem Lula, os democratas do Brasil não chegam na esquina. Para o campo daqui, a única alternativa colocada é o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e não há alternativa a isso. Eu vou mais adiante, Vera. No momento grave da geopolítica global, em que temos ameaças da extrema-direita, um reacender de nazifascismo tão recrudescente quanto aquele do começo do século XX, o Brasil e Lula é praticamente uma das últimas rácios de defesa da democracia, não somente no Brasil, em escala global. Senador, eu estava me referindo, quando eu perguntei ao senhor, sobre a reunião da ministra Gleisi com deputados, né? E eu gostaria que o senhor pudesse trazer para a gente, mais detalhadamente, prioridades para serem discutidas neste momento no Congresso. Quais são as pautas, quais são os projetos que vão ter prioridade, o que vai ser encaminhado no primeiro momento, agora após a ministra assumir a pasta? Eu elencaria três, basicamente. A primeira é a própria votação do orçamento. Nós já estamos no curso do exercício orçamentário de 2025 e nós ainda não temos o orçamento de 2025. Por isso, é importante, necessário, fundamental, na data marcada até o dia 20, nós temos a votação da lei orçamentária. Em segundo lugar, aí deve ser encaminhado por esses dias a medida provisória relativa ao consignado. Eu acho que nós vamos ter um grande salto, porque foi construído já para esse começo de ano um acordo de restabelecimento do rito de tramitação de medidas provisórias. Isso, lamentavelmente, não ocorreu nos 2 primeiros anos do governo do presidente Lula. O rito das medidas provisórias foi suspenso e o governo teve que utilizar de mão de apresentar na forma de projeto de lei de regime de urgência. Nós vamos ter restauração disso. Isso já foi acordado entre o presidente Davi Alcolumbre, o presidente Hugo Mota. Então, nós já vamos ter medidas provisórias que vamos ter a instalação da comissão mista. E isso dá a efetividade para a execução prática e imediata das medidas provisórias, respeitando os ritos na Câmara e no Senado. E eu diria que a terceira medida é o projeto de lei relativo à isenção de imposto de renda para aqueles brasileiros que recebem até R$5 mil. Eu tenho uma perspectiva que até este mês de março, até o fim desse mês de março, nós podemos ter esse projeto preparado, no mais tardar no começo de abril, para encaminhar para o Congresso Nacional. Eu diria que essas são
as iniciativas mais importantes para nós votarmos de imediato no Congresso. Senador, muito obrigada. Uma boa noite ao senhor. Meninas, eu agradeço, Vera, eu agradeço. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos os telespectadores, a todos os ouvintes da CBN. Ao senhor também. Obrigada, senador. Obrigado, Vera. É isso, meninas. O governo correndo para aprovar uma agenda aí que é extensa e que não está totalmente pactuada. A própria reforma do imposto de renda, a que o ministro se referiu, já está anunciada desde o ano passado, mas o projeto nem sequer foi enviado ao Congresso. Então, a gente não sabe direito em que ele vai estar ancorado, quais são as compensações que o governo vai propor, onde vai propor outros cortes e outros ajustes para fazer frente a uma renúncia fiscal grande que ele vai ter de arcar para dar isenção de imposto de renda a quem ganha até R$5 mil, que é uma promessa de campanha do presidente, importante, ele considera importante de cumprir, e ainda está cercada de incertezas. A gente tem, ao mesmo tempo, aí no Congresso, a discussão para a formação das comissões. A gente tem tratado disso aqui. E está havendo uma pressão bastante grande sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, em relação à nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro. Hoje teve desdobramentos desse caso. Quem traz para a gente é a Samantha Klein. Boa noite para você, Samantha. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora, Carol. Exatamente, a gente tem aí os desdobramentos, porque o presidente Hugo Mota tem sido muito pressionado e isso não foi diferente na reunião de líderes que ocorreu na residência oficial hoje à tarde. A base governista está pressionando Mota a impedir que o PL assuma a presidência da Comissão de Relações Exteriores, essa que é a prioridade número 1 do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sigla priorizou esse colegiado para ter o nome do deputado Eduardo Bolsonaro, que vem fazendo uma peregrinação aos Estados Unidos para divulgar o que classifica como abusos do Supremo Tribunal Federal em relação ao inquérito do golpe. Diante da ofensiva do PL, que tem preferência nas escolhas da primeira e segunda comissão, que considerar mais importante, isso por ter a maior bancada da casa, o partido do ex-presidente já sai na frente. Esse acordo foi costurado ainda na gestão de Lira. Os parlamentares do PT estão justificando que a intenção de Eduardo Bolsonaro é instrumentalizar as comissões da Câmara para atacar o Supremo Tribunal Federal. O PT, inclusive, já disse que pode abrir mão de qualquer comissão para evitar que Eduardo Bolsonaro assuma a Credem. O líder do partido na Câmara, Lindbergh Farias, afirma que o acordo firmado ainda na gestão do ex-presidente Arthur Lira não precisa valer para a gestão de Hugo Mota. Então ele está nessa construção, então ele assumir essa presidência da Credem é um fato muito grave, que a Câmara tem que entender, que nós estamos vulnerabilizando o país, que é uma questão que tem a ver com a soberania nacional, e estamos criando, como Câmara dos Deputados, um conflito enorme com o Supremo Tribunal Federal. Porque a escalada, todo o motivo deles, eu nunca vi lá. Personificam no Alexandre de Moraes, mas é um ataque contra as instituições brasileiras. Do ponto de vista legal, foi formado um blocão lá. Então essa coisa de pedidos, a primeira pedida, a segunda, vai ter que ser para um acordo. O presidente pode tentar construir esse acordo. Só para finalizar aqui, inclusive, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, também chegou a pedir a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E ontem, a Andréa Sadi, da Globo News, ele chegou a afirmar que se Eduardo Bolsonaro ficar na Credem, que seja sem passaporte. Com vocês. Obrigada, Samantha. Aquilo que a gente falava ontem, né, Vera? Apesar de toda a polêmica, o partido tem prioridade aí nessa chamada, nessa pedida, né? Porque é a maior bancada da casa. A primeira polêmica para o Hugo Mota arbitrar. Ele tem um perfil bem mais conciliador, bem mais light, todo educado, diferente do Arthur Lira. O Lira já daria uma canetada, falaria isso aqui pode, isso aqui não pode, isso vai rolar, isso não vai rolar. Mas o Hugo Mota está tentando contemporizar, até porque ele acabou de assumir, teve o apoio de todos esses partidos, teve tanto o apoio do PT quanto do PL, e isso dificulta dizer não
para quem o apoiou logo de cara. Eles já ficaram sem a CCJ, portanto, já foi um aceno. O primeiro aceno que ele teve de dar, o presidente da Câmara deu em direção ao governo, a favor de um pedido do governo para que o PL não ficasse com a CCJ, que poderia obstruir as votações, levar a um aparelhamento aí sim ideológico da principal comissão da casa, mas não acredito que ele vá fazer isso em relação à Comissão de Relações Exteriores, até porque é uma comissão que tem bem menos assuntos polêmicos. Pode ser que com o Trump ela ganhe uma nova relevância, e é claro que o Eduardo Bolsonaro vai usar isso para fazer essa propaganda política de que eles são próximos do Trump e tentar fustigar o Supremo, etc. Mas não vejo muito como o Hugo Mota vai comprar duas brigas, sabe, Débora, com o PL no mesmo momento. É complexo para ele isso. Não, com certeza. Ô, Vera, tem um outro assunto aqui que eu queria falar com você, com a Carol, antes da gente ir para o intervalo, que agora Valdemar Costa Neto e Bolsonaro já podem se encontrar, já inclusive estão com um encontro marcado aí, Bolsonaro que estava com saudades. Exato, muito tempo sem se verem, devem estar com um monte de assunto para colocar em dia, um monte de meme para atualizar ali, porque eles estavam proibidos de se encontrar e de se falar, né, desde que ambos eram investigados no inquérito que apura as tentativas de golpe que aconteceram ainda no curso do governo Bolsonaro, mas o que aconteceu é que o PGR Paulo Gonet não denunciou o Valdemar Costa Neto. Ele estava no rol dos indiciados, porque o PL fez coro a uma tentativa do Bolsonaro de melar o segundo turno, aquela ideia de auditoria nas urnas, só nas urnas presidenciais e só nas urnas do segundo turno, quer dizer, uma coisa absolutamente sem propósito, e que na época o próprio Alexandre de Moraes era presidente do TSE, ele sustou o fundo partidário do PL, deu uma multa, etc., mas o PL ficou fora dos denunciados pelo Gonet. Até foi um aceno, foi lido como um aceno do PGR à classe política de que a ideia da denúncia não era criar uma vilanização da política, uma criminalização da política. Então, como não tem mais nada contra ele neste momento, ele vai ter os seus bens liberados, seu passaporte devolvido e pode voltar a conversar com os demais investigados, inclusive com todos que foram denunciados. Tem outros denunciados do PL, Alexandre Ramagem é deputado do PL, então ele vai poder voltar a falar com os afiliados do seu partido que foram denunciados pelo procurador. Né? E qual você acha que vai ser o primeiro assunto depois do abraço? Bom, o Bolsonaro está se recusando a dizer quem vai ser o candidato da direita, então esse a gente sabe que não será. E eles têm aí uma obsessão por defesa do Bolsonaro, por tentativa de anistia. Então, eu acho que as articulações para a saída do Eduardo Bolsonaro para a comissão, para andar o projeto de anistia, esses projetos que interessam ao ex-presidente devem estar na agenda da conversa dos dois. Muito bem, intervalo então? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Viva Voz. E estamos de volta com o Viva Voz e agora a gente vai falar de Lula, né, Carol? Porque o presidente Lula esteve em Minas, em Betim, num evento ao lado do governador Romeu Zema e aproveitou para dar vários recados, né? Pois é, principalmente recados aí para o presidente americano Donald Trump, né? Porque o Lula criticou a postura do Trump, pediu respeito dos Estados Unidos com o Brasil. Citou os tarifaços, né, as ameaças feitas pela Casa Branca a vários países, disse que não adianta Trump ficar gritando ou fazendo cara feia. Vamos ouvir a fala do presidente Lula. Pode ter certeza, a economia brasileira vai continuar crescendo, a gente vai continuar gerando emprego, a inflação vai baixar, nós fizemos a maior política tributária que esse país já viu na história e todo mundo vai ganhar, porque nós não queremos o Brasil para nós queremos o Brasil para vocês. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. Tá aí a declaração do Lula num momento delicado, né, em que o Brasil está tentando o adiamento da entrada em vigor daquela tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio do Brasil. Esse pedido foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin
numa reunião com o secretário de Comércio americano. Em relação ao Canadá, também os Estados Unidos anunciaram que vão subir para 50% as tarifas desse produto vindo do Canadá, em resposta àquela decisão da província de Ontário de também impor uma sobretaxa, né, de 25% sobre a eletricidade exportada para os Estados Unidos. Estamos em meio a esse tiroteio, essa guerra tarifária. Você acha que esse tipo de fala do Lula ajuda ou atrapalha, Vera? Eu acho que é importante o presidente também marcar posição, mostrar que o Brasil não vai aguentar qualquer desaforo, que a gente vai continuar fazendo a nossa política sem medo de cara feia. Então, eu acho que no contexto, principalmente num contexto em que o Trump a cada dia apavora um pouco mais, hoje mesmo já dobrou a aposta com o Canadá, ameaçando dobrar a tarifa de aço e alumínio por conta de uma disputa ali de tarifa de energia determinada pela província de Ontário em relação aos Estados Unidos. Nesse contexto, é importante os demais chefes de Estado mostrarem que não vão aceitar qualquer tipo de barganha, qualquer tipo de chantagem. Hoje, a Economist chama a diplomacia praticada pelo Trump de diplomacia ao estilo mafioso. Diz que tanto nas questões geopolíticas quanto nas questões comerciais, ele aboliu a diplomacia tradicional baseada em acordos, em tratados, em multilateralismo, em uma boa relação construída aí por conferências e convenções, por aquela política aos meus amigos todos e aos inimigos ameaças, que isso lembraria aí o estilo da máfia. Então, a gente tem um crescimento da reação global ao estilo do Trump. Eu acho que está correto. Achei importante também que ele fez um afago ao Fernando Haddad, meninas, depois de alguns dias em que o Haddad andou meio sumido, houve muita dúvida sobre se ele estava escanteado ou não, se ele tinha perdido espaço com a escolha da Gleisi Hoffmann para a articulação política, etc. O Lula achou por bem, na abertura já do discurso, dizer que todas as conquistas que o governo obteve, ele obteve graças ao Fernando Haddad. Isso acaba com qualquer especulação de que o ministro da Fazenda estaria desautorizado ou prestes a deixar o cargo, ou que a política econômica e fiscal sofreria uma guinada. Eu achei isso bastante relevante na fala dele. E nesse evento sobrou para todo mundo, né? Teve até uma troca de farpas também do presidente Lula com o governador de Minas, Romeu Zema. Não foi a primeira, tá? Isso foi só mais um atrito entre os dois, porque o Zema... Foram farpas indiretas ali, mas foram farpas. Ele disse que o governo de Minas atuava como qualquer empresa, que o secretariado foi selecionado como se fosse um processo seletivo da Fiat. Diz que é o segundo estado mais populoso do Brasil, que tem o menor número de secretarias. Aí diz também que para ganhar campeonato não precisava colocar 20, 30 jogadores e tal. Aí o presidente Lula, que tem 38 ministros, não deixou barato, não. Precisou eu voltar à presidência para que a economia voltasse a crescer acima de 3%. Ela não crescia há quanto tempo? O Zema não lembra quanto tempo essa economia não crescia 3%. Nem você, nem um economista se lembra quanto tempo essa economia não crescia 3%. Precisou entrar aqui um cara de sorte para que a economia voltasse a crescer. Com equipe de sorte para fazer a economia crescer 2 anos seguidos. Precisou um cara de sorte para fazer com que a indústria automobilística voltasse a funcionar. Bom, a gente lembra que o Zema também fez uma publicação no mês passado nas redes sociais, um vídeo, né, comendo banana com casca, ensinando receita com a fruta e dizendo que não fica tão bom comer a banana pura, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam, também numa provocação ao Lula, né, Vera? Exato. Hoje o Lula estava ao lado de alguns ministros ali, mineiros, inclusive, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, estava ali do lado, adversário do Zema, visto como um possível candidato ao governo na sua sucessão. Então, não é de hoje que eles têm trocado essas farpas. O presidente respondeu, o Zema não lembra, procurou fazer uma brincadeira, mas ele entrar nesse terreno do crescimento da economia é um pouco pantanoso, porque é verdade, fazia tempo que o país não crescia acima de 3%, mas isso porque houve um tombo, uma recessão grave, recessão do governo Dilma Rousseff,
um dos fatores que levaram a que a presidente perdesse totalmente a sustentação das ruas do Congresso e isso desencadeasse o processo de impeachment, que, ao fim e ao cabo, é um processo jurídico, mas, sobretudo, político, e a circunstância ali do avanço da Lava Jato, a economia totalmente desequilibrada e a perda de apoio no Congresso foi um tripé que levou à queda da ex-presidente e o país viveu uma recessão grave ali. Foi a partir dali que demorou muito tempo a crescer. Depois houve a pandemia, etc. Mas falar em crescimento ao Zema não lembra. Se o Zema tivesse lembrado, deveria ter falado, a última vez que cresceu tanto foi antes da Dilma Rousseff levar o país a uma recessão histórica. Gente, vamos falar sobre exploração de petróleo na foz do Amazonas, porque a Samantha Klein tem novidades sobre isso para a gente em Brasília. Fala, Samantha. O IBAMA emitiu um parecer técnico hoje aprovando o plano da Petrobras para a limpeza de uma sonda designada para perfuração da foz do Amazonas na margem equatorial. Essa autorização é uma das etapas que pode aproximar a petroleira na obtenção da licença ambiental para pesquisa na região do Amapá. Essa informação foi revelada primeiro pelo Valor Econômico e confirmada pela CBN. A proposta da Petrobras consiste na realização de limpeza do coral-sol, que é uma espécie considerada invasora. E o IBAMA informou que se trata de uma operação de rotina. O órgão ainda informou que não representa qualquer deliberação conclusiva quanto à concessão ou não da licença ambiental para a realização da atividade de perfuração marítima no bloco FZA M59, ou seja, na foz do Amazonas. Essa nota quem me enviou, inclusive, foi o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Uma das etapas necessárias para a aprovação da licença ambiental da Petrobras é a avaliação de uma simulação de vazamento de óleo na foz do Amazonas, ou seja, demonstrar a capacidade para reagir a eventuais acidentes. E agora a ideia da Petrobras é realizar a limpeza da sonda na Baía da Guanabara antes de levar para a foz do Amazonas. Quem já comemorou também essa autorização do IBAMA, que é considerada rotina, foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Além disso, a gente também apurou que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu para esta semana uma reunião com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, justamente para tratar da margem equatorial. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Débora, Carol, ontem a ministra Marina Silva esteve lá no Roda Viva e eu questionei a ela essa interferência aí do ministro Alexandre Silveira indo diretamente no Rodrigo Agostinho, pedindo uma reunião. Perguntei se ela tinha sido consultada, se ela tinha autorizado isso, se ele tinha falado com ela antes, e ela disse que não, que ele não tinha falado com ela em nenhum momento. Portanto, foi diretamente no subordinado de uma outra ministra. Eu fico me perguntando, e aí acho que é sempre interessante a gente fazer esse tipo de exercício, se acontece no ministério comandado por um homem, de alguém chegar e, sem falar com o coleguinha, ir lá e puxar a orelha, chamar para uma reprimenda, para um pito ou coisa do gênero, o auxiliar de um outro ministro homem. Alguém se lembra de já ter visto algo do gênero? Não. Inédito. Não. Agora, a Marina é super elegante sempre, né? Ela repete esse mantra de que a decisão é técnica, que não vai ser uma decisão política, quando claramente estão tentando politizar a decisão, né? Tanto que até uma coisa básica como autorização para se limpar uma sonda vira, olha aí, o IBAMA já está prestes a autorizar, o Davi Alcolumbre já vai lá e fala, uma questão que jamais o presidente do Senado deveria ir lá e comentar, mas a verdade é que a pressão está enorme, ninguém sabe se ela vai resistir ou não a essa pressão. Ela também foi muito esquiva ali e bastante política para responder aos vários questionamentos sobre se ela cogitaria pedir demissão caso avance a licença para extrair petróleo. E diz que não, que o contexto em que ela pediu demissão da outra vez era um, o contexto agora é um outro, é um governo de frente ampla, que é necessário e que está fazendo frente ao avanço da extrema-direita, aos riscos da democracia. Então, ela pôs outras coisas na balança, além das questões só da pasta dela,
praticamente para dizer que ela não pediria demissão se sofrer uma derrota como essa, mas ela não admitiu ainda a possibilidade de que o presidente já tenha tomado uma decisão. Repete que a decisão vai ser técnica e que o IBAMA faz isso todo dia, várias autorizações na área de petróleo e gás, como se não tivesse nada de excepcional nesse caso, mas basta ver o presidente do Senado comentando limpeza de sonda e o ministro de Minas e Energia pedindo a audiência com o presidente do IBAMA, que a gente sabe que não está mais no terreno das decisões técnicas. Né? Exato, e essa elegância da Marina também, isso tem a ver com também o fato de não querer trazer um embate público num momento como esse para o governo, né? O que seria muito ruim para o governo também. Era um cuidado que os outros deveriam estar tendo também, a começar do presidente da República, não falar em público que é lenga-lenga do IBAMA, etc., e arbitra, olha, por essa razão técnicas, a gente decidiu que por uma questão de soberania nacional, de qualquer motivo, é importante, sim, o Brasil prospectar esse petróleo, a gente está investindo na transição energética, mas a gente sabe que ainda vai ser relevante combustível fóssil, não vamos abrir mão, está decidido, vida que segue, não deixa os ministros se digladiando em público, né? O ideal seria isso. Uma coisa meio Dorico Paraguaçu, né, gente? Inauguração de limpeza de sonda realmente é inédito. Muito bem. Bom, então a gente vai para um break agora, é isso, Wender Starles? Muito bem, daqui a pouco a gente volta, fica com as notícias da sua região. Viva a Voz de volta, meninas. Eu vou chamar aqui para a nossa conversa o Guilherme Muniz, que tem informações sobre um acordo, uma parceria. Campanha, né? Uma parceria que foi feita entre o STF e o Porta dos Fundos. É isso mesmo, Porta dos Fundos? Exatamente. Aquele grupo cômico. Isso. Eles fizeram uma parceria que tem dado muita repercussão, críticas nas redes sociais. Tudo foi uma parceria para divulgar vídeos com o mote ali do Dia Internacional da Mulher. Então, a ideia é basicamente eles usarem alguns conceitos, algumas teses que foram derrubadas nos últimos anos pelo Supremo Tribunal Federal em defesa das mulheres e explicar de uma forma ali acessível, enfim, que essas teses não podem mais ser usadas. Então, foram publicados 2 vídeos nas redes sociais do STF, inclusive, e do Porta dos Fundos. Esses vídeos têm cada um mais de 200 mil visualizações, pensando aí, focando só nos números do YouTube da produtora especificamente. Vou explicar aqui o que esses vídeos dizem. O vídeo Recadinho, por exemplo, foi publicado há 3 dias e ele simula uma apresentadora respondendo dúvidas de um seguidor. E aí, na mensagem, esse suposto seguidor pede uma orientação sobre o que ele deveria fazer para defender a honra dele depois de descobrir que ele foi traído pela namorada. Ele diz que pensa em fazer algo muito mal, nas palavras dele, contra essa mulher, isso em defesa da honra dele. E aí, essa apresentadora, que está acompanhada de um boneco de ventríloco, explica que o STF decidiu há cerca de 4 anos que a tese conhecida como legítima defesa da honra é inconstitucional e que essa tese não pode ser usada como argumento de defesa de réus que são acusados de assassinar suas parceiras. Você, macho lindo, pode ficar bravo, pode chorar até. Macho lindos também choram, sabia? E ponto. Porque tem uma novidade que nem é tão novidade assim pra vocês. Não existe mais isso de defesa da honra. Isso mesmo. Desde 2021, isso não vale mais como desculpa pra fazer bobagem. Ué, não pode não, é? Virou vacila? Sempre foi, senhor Topzerinho. Se fizer coisa errada com a parceira, vocês vão ficar de castigo. Tem um outro vídeo que é chamado de Antecedentes. E aí esse vídeo mostra uma mulher chamada de Paula conversando com uma advogada sobre a linha de defesa que elas teriam a partir de uma denúncia de assédio que a Paula pretende fazer contra um homem. E ela conta que tem receio que alguns fatos do passado dela sejam usados para desmoralizar a denúncia, mas a advogada explica que isso não pode mais acontecer. E aí a linguagem desses vídeos, a forma como os homens são retratados, enfim, tem gerado essas críticas nas redes sociais. E o STF teve de dar esclarecimento sobre isso? Teve, porque a polêmica foi crescendo, né? Foi ganhando algum volume e principalmente surgiram algumas críticas ou alguns questionamentos sobre verba pública, sobre o uso eventual de verba pública para a produção desse conteúdo. Então, os administradores das redes sociais do STF decidiram se posicionar
E aí, segundo a corte, essa parceria com o Porta dos Fundos não envolveu o pagamento de cachê e teve uma contrapartida 100% social. Eles não trouxeram outros detalhes de como foi exatamente esse acordo. A corte também afirmou numa nota que a campanha aborda temas essenciais para conscientizar sobre os direitos das mulheres e as leis que garantem a proteção delas. E o próprio presidente do STF, nessa nota, o ministro Luiz Roberto Barroso, diz que a iniciativa é importante para comunicar os entendimentos da corte de maneira ilustrativa e popular. A diretora de estratégias do Porta dos Fundos também veio a público, a Joema Martins, destacando que o humor é uma excelente ferramenta para provocar as reflexões, para tentar explicar aí qual foi a ideia por trás desse projeto. Ó, já tem uma participação de ouvinte aqui, ó. A Brisa diz que não gostou, porque muita gente pode não levar a sério. Eu acho que tem enquanto a gente ouviu o vídeo ali, eu estava falando, é um assunto tão sério. Às vezes, quando é tratado nesse tipo de humor que tenta ser didático, não funciona, mesmo porque não soa sério e também porque não soa engraçado. Então, para nenhuma das duas pontas, eu acho que funciona muito. O Porta dos Fundos, em 2019, sofreu um atentado ali por parte de pessoas que ficaram incomodadas, ficaram revoltadas com um vídeo de Natal que mostrava Jesus Cristo, que satirizava ali algumas coisas em relação à religião católica. E, nos últimos anos, como tudo no Brasil, com a exacerbação da polarização, passou a ser visto como uma produtora que produz vídeos ligados à esquerda, quando não é, na verdade. O grupo é bastante diverso, seus integrantes têm diferentes posicionamentos políticos, representam diferentes matizes do pensamento político, ideológico, etc. Mas sempre foi um grupo que contesta e que faz humor escrachado e atacando de todos os lados. Quando faz uma parceria institucional, isso gera ruído de alguma maneira, né? E aí já virou mais uma moeda, mais uma coisa desse debate altamente polarizado nas redes sociais, quem é contra, quem é a favor, e como as pessoas do lado bolsonarista, né, principalmente da sociedade, estão muito contra o Supremo, qualquer coisa é motivo para malhar o Supremo, né, Carol? Eu acho a iniciativa válida para dar uma desengravata. O meu problema com esses vídeos é que eu não achei engraçado. Eu fui assistir como o vídeo do Porta dos Fundos esperando que fosse engraçado e eu não ri, gente. Eu achei ruim. Talvez se o roteiro fosse melhor do vídeo, sei lá, alcançasse melhor o objetivo. Mas acho que é uma tentativa, né, de tentar levar um assunto espinhoso de um jeito mais fácil que a população entenda. O judiciário tem feito isso de tempos em tempos com algumas campanhas importantes. Na época em que estava havendo muitos ataques às urnas eletrônicas, o TSE fez parcerias também com alguns influenciadores, com alguns grupos para tirar o estigma, para mostrar o que era fato, o que era fake, etc. Então, o estudo já vem sendo feito e sempre gera algum tipo de crítica, não tem jeito, mas a gente sabe também que a direita é muito boa para criticar quando as coisas são dos outros órgãos, mas, por exemplo, grupos ligados ao ex-secretário de Cultura, Mário Frias, receberam dinheiro de parlamentares ali da direita para fazer vídeos também, e, quando é nesse caso, pode usar dinheiro público, não tem problema nenhum. Então, tudo está sujeito à velha e boa polarização. Esse caso não foi diferente. Vamos só ver, ao fim e ao cabo, se terá se vai cumprir esse objetivo que o ministro trouxe para a gente, que é de conscientizar a população a respeito do que é crime, do que não pode mais ser praticado em relação às mulheres, né? A Mariana Pastore adorou. Ela assistiu um dos vídeos e ela gostou muito da mensagem. Ela só se deu conta que o judiciário estava envolvido no final porque tinha um aviso, mas ela achou um caminho bem interessante para trazer um assunto sério. Nossos ouvintes estão polarizados aqui, estão divididos, tá? Metade não gostou e metade gostou aqui desse formato. Só para explicar rapidinho isso que ela mencionou, é porque no final de cada um desses vídeos tem uma tela preta com um texto escrito em branco que traz essa explicação que eu coloquei aqui, explicando qual que é a tese, quando que ela foi derrubada, o que ela dizia, por que ela não vale mais. Aí traz essa parte mais institucional, explicando a mensagem que a corte queria passar. Perfeito. Guilherme Muniz, obrigada. Valeu. Isso, Débora. Ficamos por aqui hoje. Ficamos, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tchau, Carol. Beijo, Débora. Vocês ficam agora com a terceira hora do Ponto Final. Amanhã tem mais Viva Voz.